Nós não somos do mundo. Coloque algo no teu coração. Coloque algo, porque como nós temos Jesus, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Aleluia, louvado seja o Espírito de Deus, trabalhei tribulada. Aquela imaginação era mais aquele homem que foi. A minha preocupação era por aqueles 3 filhos, aquela esposa, aquela família que ficou. Onde das vezes, irmão, aí você estuda dizer, mas é mais um, não é mais um, não. É uma alma que Satanás ceifou. E você pode ter certeza que Deus levanta ele e você. Aleluia. Para orar, para aguardar e para nos livrar. Porque se não fosse as mãos do Senhor, nós não estávamos mais de pé na presença de Deus. Os nossos filhos já tinham matado, já tinham destruído, mas você está aqui pelo poder da palavra de Deus. Porque Deus sempre levanta Jeremias para mandar a subir ideia séria. Que por mais que Satanás fala que não tem mais jeito, é mais um, você vai falar, não é mais um, não, é uma alma preciosa para o Senhor. Ela vai crer que o Senhor colocou nas minhas mãos a responsabilidade de orar. É o povo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E por mais que o diabo queira ser passado, por mais que o inimigo entrou no coração, no seta, mas eu vou me levantar e eu vou dar. E sobre este coração, pelo poder da palavra, vai até paz, Deus, ele é fiel. Deus, ele é maravilhoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu creio pelo poder da palavra. Jesus é maravilhoso, ele é bondoso, ele é fiel. E ele é maravilhoso, irmão. Eu vejo muito sabe dos filhos daquele jovem. E ali meus filhos, cara, todos os vídeos daquele jovem. Eu falei, Jesus tem misericórdia. Eu busquei uma presença de uma seis. Não, Jesus. Esse jovem pode ter feito alguma coisa aí errada. Mas o problema é com ele, o Senhor. Mas o teu Espírito Santo é sagrado. E olha aí, Senhor, esse povo vazio. Aleluia, eu sou marido com a palavra do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu orando. Jesus, a minha carne do Senhor, não aceito. Eu não sou marido com o Espírito Santo, não. Ele é assistido. Jesus. E quando eu falei assim, mãe, não. A minha filha falou assim, mãe, compra uma Bíblia para o Vitor, porque ele disse que está aqui nos negócios aí. E ele disse que o que ele está escutando é totalmente o que a senhora fala na palavra. E ele quer uma Bíblia, porque ele quer ler a Bíblia. Irmão, Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Deus, ele é maravilhoso. Eu quero dizer uma coisa para você, veja. Que por mais que tenha alguém do nosso lado, que não está nem aí para a palavra, você não pode parar. Você não pode parar. Porque Jesus, ele é fiel. Jesus, ele é fiel e ele é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Parar com isso, mas é mais um. Não é mais um, não, igreja. O Senhor nos levantou a orar por esses tais, sabe por quê? Porque Jeremias, quando ele levantou, ele chorava para que o Senhor restituísse, para que o Senhor trabalhasse, para que o Senhor curasse dessas terras, esses corações que não estão mais na presença do Senhor, sabe por quê? Porque o coração de quando deixa Satanás entrar, o conhecedor é pior do que aquele que não conhece, sabe por quê? Porque o conhecedor, além de ele conhecer, ele vai querer distorcer a palavra e querer que você entenda a palavra errada. Mas pelo poder da palavra de Deus, Deus manda nós clamar. Quase toda a parte da Bíblia, irmãos, tinha aquele povo, até conheceu, até participou das coisas de Deus, mas a Bíblia diz que chegou uma época que eles faziam tudo mal diante da presença do Senhor. Mas todas as vezes que se levantava aquele povo, do coração voltado das coisas mal, da maldade, a Bíblia diz que Deus levantava um profeta para mostrar que a palavra dele ainda estava operando e trabalhando no meio do povo que dava ouvido
ouvido a voz do Todo-Poderoso. Glória a Deus. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando o Senhor falou com Jeremias, a Bíblia diz que sobre aquele povo ele encontrou cura, ele sarou, ele estabeleceu aquele povo de Judá e de Jerusalém e derramou sobre eles uma paz que eles não tinham mais. Eu quero dizer uma coisa para você, que o coração que não tem Jesus, a casa que não tem Jesus, a primeira coisa que o diabo faz é tirar a paz. É tirar a paz. Você pode ter certeza que nós podemos terminar só o dinheiro que nós pagamos a nossa vida, mas nós sempre na nossa mesa, por mais humilde que seja, nós temos paz. Nós dentro da nossa cama, por mais humilde que seja, nós temos paz. E muitos por aí, cheios de fortuna, de dinheiro, de carro, de apartamento, de casa, de joias, mas eles deitam e eles não têm paz. É bíblico. Isso é bíblico, igreja. Isso é bíblico. Ainda me vai esperar, não tem inveja do ímpio, porque tudo que eles têm é como uma folha seca. Aleluia, que ele tem hoje, amanhã ele pode não ter, mas a nossa paz, irmão, aleluia, ela se estabelece todos os dias, porque a Bíblia diz que a nossa tristeza é transformada em alegria. A nossa tristeza é como se fosse uma mãe para ter um filho, uma dor de parto, que quando ela tem, ela se alegra. A mesma coisa é a nossa prova. Quando nós recebemos a nossa vitória, nós se alegramos no Senhor, e aquelas provas vai nos fortificar para que nós façamos por coisas muito piores. Porque é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos revolve. É a palavra do Senhor que trabalha. É a palavra do Senhor que ordena. É a palavra do Senhor que nunca vai nos deixar enganados. Porque essa palavra, ela é Jesus. Essa palavra, ela é Jesus. Eu não sei qual é a tua situação. Eu não sei qual é a tua necessidade. Eu não sei qual é a tua provação. Mas Deus manda você clamar, que Ele vai responder e anunciar coisa que tu jamais imaginou. Aleluia, coisa grande e firme que nós não sabemos. É essa que Deus tem a fazer nas nossas vidas. E jamais nós vamos ser derrotados. Porque a palavra do Senhor é maravilhosa. Irmão, estava lendo a palavra ali, quando Paulo e Silas estavam naquela prisão. A Bíblia diz que Paulo era um homem que ele tinha poder. Era um homem que ele matava os fiéis sem misericórdia. Ele decepava. Ele disse que quando o Espírito Santo pairou sobre Paulo, a Bíblia diz que Saulo, a Bíblia diz que ele já veio transformado, cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, irmão, agora você imagina como tem autoridade, como tem poder, agora o homem cai numa cadeia. Que situação, né? Cai numa cadeia, um carcereiro, um homem que lê ali sobre ele, determinado a morrer, igual ele fazia com os fiéis. Mas a Bíblia diz que Paulo não foi covarde. Ele orava, ele louvava mais Silas. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, a Bíblia diz que houve um terremoto. E no meio daquele terremoto, houve a presença de Deus. E naquela situação, aleluia, a Bíblia diz que quando aquelas cadeias se abriram, o carcereiro desesperadamente, e olha a palavra de Paulo sobre aquele carcereiro: ficai em paz, estamos todos aqui. Aleluia, ficai em paz, estamos todos aqui, aleluia. E não tem vento, tem tempestade, e Deus tem um propósito. E só provou o propósito naquela tempestade, naquela situação, nem só salvar aquela menina que estava no lucro da Satanás, mas para salvar a
e Castelli. Então tem provação que o Senhor nos leva para nós orar e louvar. E no meio da tribulação, Deus salvar. Deus salvar. Porque Jesus, Ele é maravilhoso. Amém? Bate palma, glorifica o Senhor.